que vem falando isso que eu comentei, né? Sobre a questão da falsa religião, o juízo da falsa religião. E ele já traz aqui, para quem tiver com a edição na mão aí, vai ver que antes do texto aqui, antes não, né? Ao lado do texto vai ter um quadrinho preto. E um dos avisos ali, na verdade aviso não, né? São questionamentos. E um deles se refere a como que a gente pode não julgar outras pessoas pela fé delas. Por que a gente tem que ter cuidado ao falar sobre esse tema, né? É a primeira pergunta ali. Por que a gente tem que ter cuidado ao falar da Babilônia? Justamente por isso. Cara, eu vou te falar, eu tenho uma amiga que um tempo atrás comentou comigo, né, que uma sobrinha, se não me engano, alguém da família estuda no colégio adventista, e aí, tipo, e era católico e tal, e uma amiguinha chegou e falou: você vai pro inferno porque você adora imagens. Nossa. Cara, gente, isso aqui, assim, isso me dá uma tristeza de ouvir, porque se a criança tá falando isso é porque em casa ela tá ouvindo isso de alguma forma. Então, assim, cara, a gente tá passando a gente, né, como se a gente fosse pais, né? Estamos passando pros nossos filhos pô, a gente pode dizer quem que vai pro inferno ou não? Isso. A gente pode condenar as pessoas? A gente tá tomando o lugar dos fariseus. A gente tá querendo determinar como que as pessoas têm que seguir as leis, como que as pessoas têm que seguir a Bíblia, né? E isso é muito, muito errado. Não é muito doido, isso é muito errado. E assim, a gente comentou aqui, né? Nem eu, nem o GPS, ninguém aqui tem filho, mas a gente tem uma posição dentro da igreja hoje que a gente é referência para muita gente, creio eu, pelo menos, né? A gente tá sempre ali participando, sempre tá eu pregando, tocando, cantando. O GPS aqui, ele é diretor da escola sabatina. Eu não tenho um cargo muito bem definido ainda, porque eu fico indo e vindo de igrejas, né? Eu moro em São Paulo, moro em Maringá e tal. Mas eu sempre tô participando. Aqui, o podcast, ó. Estamos aqui, né? Colocando um estudo, um guia de estudo da lição, né? Algo para complementar a lição de vocês. E então a gente acaba sendo referência. E não só a gente, né? Mas aqui, essa semana eu postei lá a gente postou no Instagram nosso, né, a música, né, que fez o GPS e o nosso amigo Bode, né, o Lucas, que a gente vai chamar de Bode. Ele fez lá a música, eles dois, né? E o Bode, ele é um cara que é referência também, ele é líder de jovens, ele tá lá na frente o tempo todo, tá cantando, compondo músicas, né? Ele faz parte da liderança do Desbravador. Então, a gente, por mais que a gente não tenha filhos, mas a gente é referência e você pode estar nessa mesma posição. E o que você tá ensinando pros mais novos, né? E não só os mais novos fisicamente, mas os mais novos espiritualmente. Porque eu já vi muita gente mais velha do que eu, que entrou na igreja depois de mim, vindo me perguntar coisas. Não dizendo que eu seja um grande entendedor, um grande conhecedor da Bíblia, mas as pessoas, elas veem, não, tipo assim, ó, o Sidão, ele tá lá na frente, ele tá lá pregando, né? Ele deve saber alguma coisa. E a pessoa vem e me pergunta. Pessoa aí que às vezes tem o dobro da minha idade. E minha mãe, muitas vezes a minha mãe já me perguntou temas bíblicos. Porque a minha mãe, assim, o meu pai, ele é um cara que estudou muito, até hoje ele estuda, mas a minha mãe é uma pessoa que ela tem uma criação mais simples, né? E vocês entraram juntos na igreja, né? E a gente entrou junto na igreja. Até hoje tem vezes. Então. E a gente entrou junto na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu já tinha 7 anos. Então, assim, eu entrei na igreja inclusive, eu entrei na igreja com 7 anos fazendo um curso do Apocalipse. O irmão Israel. Uau. Não, cara, aquilo era muito doido, assim. Eu não fazia ideia do que eu tava ouvindo, sabe? Porque eu só tava ouvindo besta e animais malucos. Depois, quando eu tinha uns 14 anos, eu fui fazer de novo, aí que eu fui entender melhor o que era. Mas assim, até hoje, às vezes, a minha mãe me pergunta alguma coisa, ela entra em alguns debates ali, né? Debates saudáveis, né? Sobre a Bíblia e tal. E como que você tá sendo referência para essas pessoas? Você é jovem. Hoje em dia a gente tem um papel de vitrine. A gente tá numa idade, o jovem, né? Ali entre os 20 até os 40 anos. Essa janela é uma janela em que a pessoa é muito vitrine, não só no mundo, mas dentro da igreja. E o que você está ensinando para as pessoas? Você está ensinando elas a julgarem ou você está ensinando elas a amarem? Você se acha melhor do que elas? Porque você lê a lição? Só ler a lição aqui, gente, é papel. É igual o dinheiro. Se você pensar no dinheiro, é só um papel. Isso aqui também é só papel com um texto bonito. Se ele não fizer sentido na sua vida, se não servir para você salvar outras pessoas e cumprir a missão, é só papel. E ainda que a Bíblia fala, né, que ainda que você tenha o dom de profetizar, você conhece a ciência, os mistérios, você tem a fé, você consegue mover a montanha. Cara, se você não tiver amor, não vale nada. Não zero. Vale nada. É zero. Se é arrogante, não vale nada. Então, assim, a gente como jovem, né, a gente tá circulando por muitos meios aí, né?
E conhecendo gente de tudo quanto é jeito também. Então, cara, nosso papel, assim, eu não acho que... tem aquela música do Daniel Littke, né, que fala, diferente, não tente me mudar, eu já fui transformado. Tipo assim, eu sou igual a Jesus, cara. Eu não concordo com essa música, sabe? Eu não acho que a gente tem que ser diferente no sentido de, tipo, não que a música fala isso, tá? É que, assim, uma interpretação... Meu amigo é uma viagem. Enfim, é que, assim, tem algumas músicas que acabam não me pegando pelo fato de... Até aquela Não Mais Eu, sabe? Jesus, sabe? Eu não sei, às vezes a gente acaba acreditando no negócio de uma forma. Enfim, cara, eu não acho que a gente tem que se afastar das pessoas que são diferentes. Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba ouvindo aqui na igreja, né? Não, porque na faculdade vai ter pessoas que vão te oferecer drogas. E aí você chega na faculdade... Que faculdade você está indo? Não, tô brincando, e aí, tipo, galera. Assim, e tipo assim, as pessoas, elas podem te oferecer drogas, mas você pode recusar. E você pode continuar trocando ideia com ela, porque ela, tipo assim, apesar dela usar, sei lá, tipo, fumar maconha, tipo assim, dá pra trocar uma ideia. É uma pessoa, é um ser humano. É um ser humano. E tem as opiniões que a sua opinião pode, de repente, mudar a cabeça dele de alguma forma. Você só não pode também tá tão aberto assim que falar, não, vamos lá, vamos nessa. Eu vou lá no barzinho lá tomar uma cachaça com o seu Zé, porque eu vou convencer o seu Zé. Não é assim também. Mas assim, você não pode deixar de conversar com o seu Zé só porque ele toma uma cachaçinha. É isso que a gente tá falando, tá, pessoal? Você não vai lá tomar cachaçinha com o seu Zé, você não vai lá fumar maconha com o teu amigo da faculdade. Mas você também não pode se afastar dessa pessoa. Tanto é que Jesus, ele não se afastava dessas pessoas. Ele não compactuava, ele não ia lá no pecado com essas pessoas, mas ele não fazia ele não fazia acepção, né? Uma palavra nada jovem. Mas ele não fazia diferença dessas pessoas, ele não afastava, ele não discriminava, ele ia junto, ele jantava com elas, ele dava rolê com elas, entendeu? Tipo assim, vamos lá na beira do lago lá que eu vou trocar uma ideia lá, ficar lá sentado tocando pedrinha no lago. Mas imagina Jesus assim, entendeu? Aí ele juntava lá Maria Madalena. Não, vamos pensar bem, gente. Jesus, cara, se ele estivesse aqui hoje, a gente não ia ficar. Tipo assim, ele ia vir na igreja, ele ia falar mal do pastor, mal da liderança. Aí você ia mal ver de nós aqui. Aí você ia ver ele sábado à noite, lá na Avenida Brasil. Ia estar num barzinho lá, trocando ideia com os caras, nada a ver. Chamando os caras, vamos ali comer um lanche. Aí você, tá lá de madrugada, você vê Jesus lá na Colombo, trocando ideia lá com as meretrizes. Não, Jesus era um cara que ele ia estar lá na pracinha da catedral lá, ó. Pra quem, eu não sei o alcance do nosso podcast, mas pra quem é genérico, sabe, dá pra entender. Mas quem sabe tem uma praça central aqui em Maringá que é tipo assim, e é conhecida. Meu pai mesmo fala, minha irmã pede pra ir, você vai lá fumar maconha? Porque, tipo assim, é uma praça muito grande que reúne uma grande quantidade de pessoas. Mas eu creio que Jesus estaria lá, conversando com todas elas. Sim. Convencendo elas, mostrando do amor dele para essas pessoas. E esse é o nosso papel. E a gente ia estar falando mal dele aqui na igreja. E a gente ia estar provavelmente a gente ia estar falando mal dele. Cara, muito louco. Falando, ele se diz o Messias, mas olha que doido. Olha com quem que ele anda ali. Né, então? Você só vê ele comendo ali com os... Ai, velho. Isso aí é um bagulho muito Essa real, questão da arrogância aí, realmente, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, como que a gente externa isso e como que a gente tá tratando as pessoas. Pensa, a gente tá falando de Jesus aqui, né? Pensa que Jesus é o rei do universo e como que ele veio aqui na Terra mostrar o reino dele? Cara, servindo. Essa é a diferença, assim, do que o mundo, né? A gente acha, não, pro mundo, o cara que é o top é o cara que todo mundo... Ele manda em todo mundo. A hora que o cara quer o negócio vem pra ele. Aqui, não, cara, Jesus vai lá e lava o pé embarreado de todo mundo. Dos 12 apóstolos. Dos caras ficar sem graça, assim, mano. Jesus, pô, cadê o menino pra lavar aqui o pé? Não, Jesus, para com isso. Não, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Hoje em dia, um negócio bem palpável, né? Você pega o Elon Musk. O Elon Musk porque ele é um cara já meio diferente, assim, né? Mas sei lá, pensa aí, um sheik árabe, né? Aqueles caras que eles não comem se o talher não for de ouro. Imagina você vai na casa de um sheik desse, o cara tem 2 tigres no jardim, ele tem um pavão na sala de estar, sabe? Ele tem uma Lamborghini dentro do quarto dele. É esse nível de cara. Aí você chega na casa desse cara, ele chega, te cumprimenta, te acompanha na cadeira, você senta ali na beira da porta, ele mesmo lava o joelho, baixa, tira sua sandália e lava o seu pé. Eu imagino Jesus, ele teve essa mesmo assim, ó. Agora imagina que Jesus é muito mais do que esse sheik e você é muito menos.
Não, imagina que esse sheik sai do apartamento dele lá, ele vai pra tua casa, chega lá e começa a lavar a louça enquanto você... Não, deixa eu ajudar, deixa eu ir varrendo aqui enquanto você prepara o negócio aí, tipo...